Muito bem, você está na Flanet TV, conectando você ao mundo do esporte. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha. Flanet TV, um lugar de pessoas especiais igual você. E vamos para mais um vídeo aqui no seu canal de esporte. Tem todas as negociações do Flamengo em curso, mas a questão do Thiago Maia, ela pega para muita gente. Os Teve alguma negociação com o Corinthians, com o Internacional que parecia muito encaminhado. E o Landim, em outro trecho que ele conversou com a imprensa ali rapidamente lá em Orlando, ele fala que não é que o Thiago Maia está treinando, o Thiago Maia vai para jogo, ele vai jogar o jogo contra a Portuguesa agora no sábado. Então é um jogador que a gente começa a voltar, a tentar entender, reincorporar ao elenco quando esses caras chegarem aqui. Ou acredita numa solução para ele, Losetti? O próprio Landim disse que a janela é mais longa. É dia 7 de março. Né? Então, de fato, às vezes a gente tem pressa, mas todos os envolvidos numa negociação entendem que a pressa pode atrapalhar, que é melhor ter uma cautela, que é melhor estudar melhores oportunidades, esperar por melhores oportunidades. A gente pressiona, às vezes, o fim de uma história, né? A gente começa a chamar de novela. Não é novela, né? É a vida de pessoas que estão sendo decididas ali e a gente tem que ter paciência. Às vezes a gente demora muito para tomar uma decisão sobre a nossa vida também, ninguém chama de novela, né? Então, assim, acho natural que enquanto ele esteja no grupo, ele participe. O Tite não é o tipo do treinador que vai isolar um jogador. Primeiro porque ele respeita o ser humano. Sim. Segundo porque ele sabe que esse jogador de repente pode voltar a fazer parte dos seus planos, vai que, tomara que não, algum imprevisto, algum incidente aconteça com algum jogador da posição e você já tem ali um Thiago Maia. Então, não é uma posição fácil nem barata de você contratar substitutos. O Flamengo entende que neste momento não precisa dele no elenco, me parece que é isso. Mas tem que resolver a vida da melhor forma, para o jogador, para o Flamengo e para quem estiver interessado em contratar. Faz parte também do caráter do Tite deixar claro para o jogador se ele vai utilizá-lo na temporada ou não. E quando ele não leva esse jogador para o grupo principal, coloca, né, à disposição de uma negociação, o Flamengo está precisando de dinheiro. Se fosse por uma questão financeira, tudo bem, a gente entenderia, mas não é o caso do Flamengo. É porque realmente o Flamengo não tem o Thiago Maia do planejamento para a temporada. E o Pablo, né? São os 3 jogadores da temporada. A partir daí, poxa, o Flamengo podia flexibilizar, vamos negociar, vamos tentar. Cabe também a quem está oferecendo entrar nessa negociação de forma mais presente. E cabe ao Flamengo deixar o jogador à parte agora. Procurar uma solução. Sim. Né? Porque não só esperar que apareça algum interessado oferecendo aquilo que o Flamengo quer. Se ele tomou a decisão, ele, conjunto, ali, direção e comissão técnica, que o jogador não vai ser aproveitado, então ele tem que buscar uma solução para esse jogador. É mais ou menos o que o Ramon disse ali em relação ao Aureliano. O Aureliano pediu para sair, então o Vasco vai... buscar o melhor. O caso do Flamengo é diferente. Me parece que o clube tomou... Então busca alguma solução. Numa lista de prioridades do Tite para a temporada de 2024... fica muito claro que Pablo, vou fazer pela ordem, Mateuzinho, Pablo e Thiago Maia estão no fim da fila, porque senão estariam no grupo que viajou para os Estados Unidos. Aí a negociação, eu acho que você tem sempre que levar em consideração também o lado humano do profissional, né? O profissional precisa trabalhar. E às vezes o Thiago Maia estava com tudo encaminhado para o Internacional. O Mateuzinho chegou a treinar no Corinthians, aí... surgiram questões que travaram as negociações, mas está evidente que o Tite não os tem como prioritários para essa temporada. Exato. Senão eles estariam em Miami. Agora, nessas contratações do Flamengo... joga, né? Claro. Sim, não, e ele vai para jogo, né? Ele vai para jogo no Carioca, aqui contra a Portuguesa amanhã. A gente está falando aqui da chegada do Vinha também, né? A gente falou muito tempo se vinha, né, ou não. O Vinha veio, foi... Está. Tem muito Vinha nessa demais, janela do futebol brasileiro, tem muito Vinha. Esse Vinha foi, cara. Tá já integrado ao grupo. Inclusive o Flamengo, o PC fala da quantidade de uruguaios, cara. Isso impacta do Uruguai. Exatamente, diretamente na Copa América, aí do meio do ano, em nobre. Agora, o que ele dá de opção para o Tite do lado esquerdo é impressionante. Porque o Ayrton Lucas tem um tipo, tem um perfil, e o Vinha tem um perfil completamente diferente. Essa contratação eu acho que chega para brigar, de fato, a gente já falou isso aqui em alguns momentos,
com o Ayrton Lucas, assim, mas muito franca a briga, na minha opinião, né? Acho que você que estava aqui, Lino, no dia que... Se você chama isso de disputa, eu acho que não, ele chega para ser o titular, ser o titular. da posição. Eu acho que tem uma disputa aberta, cara. O lateral para uma ideia de jogo do Tite, o Tite gosta de equilíbrio, então ele quer um lateral mais de linha de 4, que possa compor como um zagueiro, o Vinha consegue fazer as duas coisas, fecha como numa linha de 3 quando necessário, para sair por dentro, e outro cara agressivo. Do outro lado ele vai ter a mesma coisa. No meio campo ele vai ter jogadores com características diferentes também. Ele quer opção e vai dando isso para os jogadores dentro da temporada como oportunidade. Mas o Vinha, pelo valor investido, por característica e pelo que a gente tem de conhecimento sobre as ideias do Tite, chega para jogar. Eu concordo. Ele chega para ser titular. Claro que existe uma disputa. Em todas as posições vai haver disputa. O Ayrton Lucas vai ter todas as condições de se tornar titular ao longo da temporada. Está à frente na disputa. Mas o Vinha chega na ideia inicial do Tite para a temporada, o Vinha é o titular. E acho que ao longo do tempo, com o amadurecimento desses jogadores todos dentro da ideia do Tite, ele pode até botar os dois. O Vinha como zagueiro. O Vinha já jogou de zagueiro na seleção uruguaia com o Bielsa. É um zagueiro que dá muita saída pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto, no caso, né? E aí, veja bem, eu não estou falando de lateral que faz a saída de bola. Isso não é zagueiro, né? Às vezes a gente convencionou a dizer, o time está jogando com 3 zagueiros. Não, o time está fazendo a saída com 2 zagueiros e um lateral. Ou 2 zagueiros e um volante. Às vezes faz com volante, às vezes foi... E às vezes pode sim jogar com 3 zagueiros, mas não é porque um time sai jogando com 3 jogadores que ele está com 3 zagueiros. Sim. No caso do Vinha, não. O Vinha pode ser um lateral que se junte aos 2 zagueiros na saída de bola, pode ser um lateral que venha por dentro, pode ser um lateral que ataque o corredor, ele é muito versátil e acho que ele pode ainda, numa etapa mais para frente, ser o zagueiro junto com um lateral. Principalmente se não der certo com o Léo Ortiz, que não é canhoto, mas tem uma facilidade de jogar pelo lado esquerdo da zaga muito grande. O Léo que segue a negociação, cara. E esse contato do Bruno Spindel com o Marcos Braz, lá em Orlando a gente está vendo a imagem dos dois aí ao lado do Vinha. Eles estão conversando com o Landim exatamente para ver se o Flamengo vai, até onde o Flamengo vai pelo Léo Ortiz e o que tem que abrir mão o jogador, o que tem que fazer o Bragantino. Está perto agora, né? Está mais perto, mas ainda não é fácil, né? Parece que para a negociação seguir, o Léo Ortiz tem que abrir mão de alguma coisa. O Léo Ortiz quer vir, né? Quer vir, não. E já falei isso aqui mais de uma vez. Né? Se vier, é muito pela vontade dele, de fato. E a negociação está correndo até agora por causa da vontade do Léo Ortiz. O Bragantino está certo. O Bragantino está ali. Capitão do time, referência do time. Titular no último jogo no Paulista. O Bragantino não está com o Pires na mão. Não tem por que vender. É para isso que você faz uma boa gestão. Mas também no limite da negociação para o jogador do patamar dele, né? E dificilmente ele vai conseguir isso no mercado nacional, a não ser que o Bragantino... A pedida é alta. As aspirações esportivas do Bragantino, evidentemente, eles vão querer ganhar tudo que eles puderem, mas as aspirações maiores são as de negócio, de fluxo de jogadores. Esse é o foco do grupo. Né? O Flamengo entra em campo, então, pelo Carioca contra a Portuguesa na Arena das Dunas e entra em campo também com transmissão do Sport TV, 3 horas da tarde, Flamengo e Orlando City. 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Apaga aí o que o apresentador falou, 4 horas da tarde. Então, amistoso contra o Orlando, já jogou contra o Philadelphia, né, o primeiro amistoso nos Estados Unidos, e amanhã joga do City. Porque no amistoso contra o Philadelphia, a equipe que iniciou a partida não voltou no segundo tempo, exceto o Rossi. E ele misturou tudo, né? Então é assim, e aí entrou o De La Cruz, e isso possibilitou até que se visse o Flamengo com perfis distintos. O do primeiro tempo atuando acentuadamente pelo lado esquerdo, com o Everton Cebolinha, o Gerson caindo por ali, o Carbone, neto do José Luiz Carbone, que foi jogador do Internacional, Botafogo, Seleção Brasileira, técnico campeão pelo Fluminense. E no segundo tempo você teve um time já com De La Cruz, Arrascaeta, que era um time que tocava. Se encontrava mais em campo. A grande questão, e acho que temos sentado à mesa alguém com autoridade suficiente pela vivência e proximidade, é qual o time que se aproxima mais do perfil do Tite. Se foi aquele Flamengo, Losetti, do primeiro tempo, com Everton Cebolinha muito insinuante pelo lado esquerdo, ou esse do segundo tempo, de troca de passe, de elaboração. O Tite também, né? Porque o Tite mudou em... Ele deve estar muito satisfeito pelas possibilidades que o elenco oferece Certamente. a ele. Eu acho que qualquer técnico, aquilo que eu falei, técnico brasileiro, a maior parte do tempo ele trabalha com escassez. Quando vem a oferta, ele tem que ter a sabedoria de não se enrolar. Porque a oferta... Eu vejo o Tite nos dois tempos, cara.
né? Tanto no primeiro tempo quanto no Philadelphia. Não, mas o Losetti sabe que ele tem uma... Ele tem mais algum dos tempos? Eu acho que o Tite, se a gente for pegar o recorte da seleção, por causa desse período que o Paulinho está citando, que foi o período em que eu te convivi muito próximo com ele chega à seleção com uma visão de futebol que tem 4 meio-campistas em campo. Por isso que ele dizia que ele não jogava no 4-3-3 e sim no 4-1-4-1. Porque ele fala assim, 4-3-3 são 3 atacantes e o meu cara da direita não é atacante, é um meia, que era o Felipe Coutinho. Né? Que era o cara que jogava aberto na direita no começo da passagem dele pela seleção brasileira. E ele termina, e durante esses 6 anos que ele ficou, a evolução do jogo, e consequentemente o jogo necessita que todos os profissionais evoluam junto, já tratando mais o time com 2 pontas, considerando mais a possibilidade de jogar com 2 pontas, e essa coisa de você atacar o tempo inteiro espetando 5 jogadores em cima da linha do adversário. Esse Flamengo oferece a ele todas essas possibilidades. Eu acho que a questão é ver realmente qual delas vai se equilibrar maior, porque é isso que o Lino falou. Ele continua gostando do equilíbrio e sempre vai gostar. Ele, a comissão técnica dele, nunca vão abrir mão dessa palavrinha. Não vai ter jogo à la louca. Não vai. Não tem aquela tática de vamos lá, não. 35 do segundo tempo tá 0-0, ele pode até aumentar um pouco a pressão, mas ele não vai encher o time de atacante. Não tem teoria do caos. Acho que a grande pergunta no Flamengo é De La Cruz e Arrascaeta ou De La Cruz ou Arrascaeta? E a partir daí... Essa pergunta juntos Gabigol e Pedro e Gabigol. Pedro e Gabigol ele já decidiu, é Pedro. Eu acho que o Gabigol vai ter que remar para buscar De La Cruz e Arrascaeta. Com o De La Cruz aberto pela direita, ou ele vai tirar o Gerson do meio campo? Não sei se ele tira o Gerson. Fora do time, ele sem os pontas 2 ou pontas, com o jogador armador? Um meia ponta. O De La Cruz faz o que o Felipe Coutinho poderia fazer, o que o Everton Ribeiro, que ele chegou a convocar para a seleção brasileira, poderia fazer. Tem um Arrascaeta por dentro. Isso não impede... mas isso aí tiraria o Luiz Araújo. Isso aí tiraria a ideia original de ter o Luiz Henrique. Então por que foi? Então era vaidade só. Eu estava afim do Luiz Henrique... O interesse no Luiz Henrique me faz pensar sobre a questão dos 2 pontas. Então o De La Cruz não é ali. Poxa, o De La Cruz é um pouco... Na cabeça do Tite, o De La Cruz não é exatamente esse... Você entendeu o dilema? Se eu estou atrás do Luiz Henrique, é porque eu tenho dúvida se o De La Cruz vai ser o meu cara de lado de campo aberto. Mais uma alternativa para o ponto aberto. Ok, mas aí é o brinco de ouro da princesa, é aquilo que você poderia chamar de vaidade, para 20 milhões de euros, como estava colocado até agora o Luiz Henrique. Conversa ali. Mas por que essa característica? Onde é que ele vai meter o De La Cruz nesse time? À direita. Ali? Eu acho também, cara. Aí nós vamos cair no mesmo papo de antes. Ele pode fazer isso... Depende do jogo, depende do adversário, depende do que ele vai ter à disposição. A gente tem certeza do De La Cruz? Bota aqui, né, tem que estar com esse time pronto até abril. Bota no telão. Ele tem um primeiro jogo de impacto contra o Vasco no dia 4 de fevereiro. Esse já tem que entrar com... Esse time vai estar, pelo menos, já desenhado. O De La Cruz faz parte aqui desse telaço, junto com o Vinha. O Rodrigo Garro tá certo? Das principais contratações aí para a temporada. O Rodrigo Garro é um caso à parte. A gente vai falar muito no próximo bloco sobre o Garro, sobre o que está ainda como entrada entre Tajeres e Corinthians. No nosso telaço, tem o Garro, que é uma expectativa do Corinthians para a temporada. Tem o Everton Ribeiro no Bahia, De La Cruz, Vinha. Agora já aparece o Luiz Henrique com a camisa do Botafogo. Lino, a gente está atualizando esse telaço. Está entrando mais jogadores. Seu quadro de estrelas? Qual é a contratação de maior impacto até agora da janela? De La Cruz. De La Cruz. Sem expectativa. Com o Lino agora, com o PC, fácil assim? Eu não tô fácil assim não, hein? Não tô com eles porque eu não tô com ninguém, na verdade. Eu não sei responder. Porque o impacto pode ser várias... O impacto do Everton Ribeiro no Bahia... A maior contratação. A expectativa, penso eu, a maior expectativa está, pelo menos na minha visão, concentrada no De La Cruz. Agora, se a gente for partir para as especificidades, aí, por exemplo, o Scarpa vai se juntar ao artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2022 e ao artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2023, o Hulk Paulinho. O Everton Ribeiro vai fazer parte de um meio de campo que tem o Cauli e o Jean-Luc. O Soteldo, os 2 primeiros jogos dele pelo Grêmio, só comprovou o seguinte: pelo lado esquerdo, o Grêmio já resolveu o seu problema. O problema agora do Grêmio, incorporando aqui o linguajar gaúcho, é a centroavância. Porque o Soteldo pelo lado esquerdo é uma solução. O Luiz Henrique não... O Luiz Henrique, para mim, meu pensamento é o Luiz Henrique. Da maior contratação. Agora, o Borré está ali, mas ninguém sabe quando o Borré vai jogar. Nem está aqui, né? Não, então, tá na outros a gente sabe que até o fim de fevereiro eles estarão em campo. O Borré você não sabe.
São ótimas contratações, mas o De La Cruz, obviamente, assim, é enorme. Expectativa. Mas eu acho que se eu tivesse que escolher uma, eu escolhi o Luiz Henrique. É que o De La Cruz e o Luiz Henrique representam, e o Vinha, de certa forma também, um momento do futebol brasileiro diferente, capaz de pegar jogadores numa idade, né, antes dos 30 anos, no auge físico, no auge técnico, e trazer para cá. É diferente do Everton Ribeiro, é diferente do Renato Augusto, é diferente do Soteldo, que já fazia parte do mercado. O Borré também se enquadra um pouco nisso. Ô Losetti, essa imagem aí, ela é muito interessante, porque ela traz componentes de uma nova movimentação do futebol brasileiro. Essas foram as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo do dia de hoje. E você está conectado na Flanet TV. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilha, comente. A sua inscrição é muito importante para que nós possamos prosseguir a cada dia, trazendo até você o melhor conteúdo do futebol brasileiro. Flanet TV, conectando o mundo do esporte até você.